Reverendo Luiz Carlos, eu queria sugerir que o senhor fizesse uma reunião de oração só das crianças. Tem espaço para isso, não tem? Não podemos perder essa vontade das crianças de orarem. É uma bênção orar e começar desde cedo, na infância ainda. Eu estou muito feliz de estar novamente com os irmãos aqui e dizer que está sendo um fim de semana muito alegre para mim, porque é, de fato, uma grande celebração, uma grande festividade, como acabamos de ouvir aqui o coral cantar neste dia muito feliz, dia de festividade mesmo. E dando sequência a isso, Deus possa falar ao nosso coração através da sua palavra, na instrumentalidade deste seu servo. Por isso convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, os versículos 30 a 44. Marcos 6, 30 a 44. Convido a todos que coloquemos em pé e acompanhemos a leitura bíblica, que diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Rogamos a Ti, Senhor, que na instrumentalidade do Teu Espírito Santo possas falar aos nossos corações, abrindo, ó Deus, o nosso entendimento, dispondo a nossa vontade para fazer consoante a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. O conhecidíssimo físico Albert Einstein, quando indagado acerca da sua genialidade, a que ele atribuía ter conseguido fazer tantas descobertas, ele respondeu assim, que o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Isso é porque ele não morava aqui em Jaru, porque aqui a gente transpira mais ainda, né? Dado o enorme calor dessa cidade. Já me falaram que eu estou muito abençoado nesse fim de semana, que não está tão quente quanto costuma fazer. É um afago num curitibano
que está passando muito calor aqui. Mas o fato é o seguinte, é que não existe resultados sem grandes esforços, sem muito empenho, sem determinação para se alcançar o objetivo proposto. 40 anos de organização eclesiástica para chegar a este belo grupo que está aqui, como ontem também estivemos, como amanhã estaremos, e pensando em toda a vida da igreja, sua dinâmica, seus ministérios, o trabalho que é realizado. Não se faz isso sem muita transpiração, sem muito trabalho, sem muito serviço cristão. Nós estamos diante de uma passagem extremamente conhecida. Quantas vezes você já não leu esta passagem, você já não meditou nela, você já não ouviu alguém pregar, quando não você mesmo já foi usado por Deus para ensinar esta passagem bíblica. É uma das primeiras que a gente aprende até pela sua riqueza pictórica, em que a gente pode transmitir uma lição para as crianças a respeito de um grande milagre, de um sobrenatural. Como é que esta gente toda foi alimentada a partir de poucos pães, menos peixe ainda. E de fato, há algo de genial nisso, para dizer o mínimo, que é o milagre divino. E nós não podemos de maneira nenhuma descartar a intervenção de Deus para levar a cabo este resultado. Mas lembrando o ilustre físico Einstein, se genialidade então é só 1% de inspiração, a transpiração, o serviço, o trabalho não pode ser olvidado. O Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito, mesmo que ele não esteja o primeiro na ordem. Primeiro é Mateus, nós sabemos, mas a pesquisa bíblica nos dá conta de que ele foi escrito por volta do ano 50 da nossa era, Anno Domini, quando os evangelhos de Mateus e Lucas, próximos um do outro, só foram escritos por volta do ano 60 da era cristã. E o Evangelho de Marcos tem uma característica muito interessante. Ele é um evangelho muito dinâmico, muito rápido, muito intenso. É com sofreguidão que o seu autor é usado por Deus para traduzir aquela vivacidade, aquele dinamismo com que o ministério do Senhor Jesus se desenvolvia. Enquanto Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia, falando dos que vieram antes de Jesus, e depois narra os episódios que antecederam o próprio nascimento de Cristo, e então Jesus nasce, e todo aquele cenário que é muito próprio para as nossas festividades de Natal. Lucas também, parecido com Mateus, narra todas essas questões. Marcos já começa com Jesus no ministério. Depois de uma rápida introdução, já coloca Jesus com 30 anos de idade. Se nós dependêssemos só do Evangelho de Marcos, nós não teríamos todas aquelas histórias sobre o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, Jesus perdido lá no meio dos escribas e fariseus em Jerusalém com 12 anos de idade. Não, Marcos já começa com Jesus pregando o reino de Deus nos seguintes termos: arrependei-vos e crede, porque o reino é chegado a vós. E dada essa sua característica, as coisas são colocadas nesta mesma velocidade de trabalho, de serviço cristão. E se você me acompanhar aqui, vai observar que é no próprio capítulo 6 que Jesus encomenda aos discípulos a uma obra missionária, para a qual ele os instrui, para o qual ele os envia, e aí eles retornam, trazendo um relatório do que fizeram, tudo muito dinamicamente. E eu quero vincular este cenário aqui exposto pelo evangelista Marcos com a vida da igreja.
Esses 40 anos foram muito intensos. Esses 40 anos exigiram muito esforço cristão. Estas 4 décadas se revelaram extremamente oportunas para cada um dos membros desta igreja, dos seus líderes maiores até os mais novatos, estarem sempre de mangas arregaçadas, sempre prontos a servir e trabalhar. Porque se ontem a gente falou sobre o que é ser igreja, a gente não pode deixar de incluir no rol do que significa ser igreja o servir. Nós estamos no serviço, nós estamos servindo a Jesus, nós estamos servindo aos interesses do reino de Cristo aqui na terra. E quando o Senhor nos remete a uma obra lá distante, nós temos que nos dispor e ir, e quando voltamos trazemos os nossos resultados para louvar e bendizer ao Senhor. E é isto que nos traz a alegria numa celebração cultica, um jubileu de rubi. Se a gente faz associação de casamento, que é bodas, com jubileu, que é comemoração, 40 anos é um jubileu de rubi, agradecendo a Deus que nos permitiu servi-lo. Agora, é muito interessante que a gente possa, agora focado exatamente nesse texto tão rico de ilustrações, rico de lições para nós, pensarmos no serviço que nós temos ao Senhor e do que nós dependemos ou podemos contar da parte do nosso Deus para bem servir. A primeira coisa que eu quero destacar, quero ser bem cirúrgico e pontual, é que no serviço ao Senhor nós podemos contar com o seu cuidado, o cuidado de Jesus. Os discípulos voltam à presença de Jesus, lhe relatam tudo quanto haviam feito e ensinado, e Jesus lhes disse: vinde, repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham nem tempo para comer, visto que eram numerosos os que iam e vinham. O ministério cristão, o trabalho na causa de Cristo é intenso, é dinâmico. Às vezes a gente não se lembra nem de fazer as refeições. Em algumas ocasiões eu passo o dia todo na igreja. Chego cedo para o expediente e vou engatando os atendimentos com reuniões, com cultos, com encontros. Mas quando dá mais ou menos 13 horas, a minha esposa bate o telefone e diz: já almoçou? E às vezes eu envergonhadamente tenho que dizer para ela: ainda não. E aí ela diz: então pare tudo que você está fazendo e vá almoçar. Porque a gente fica tão entretido com as lides da igreja que a gente não lembra nem de fazer as refeições mínimas. E é na sua preocupação com a minha saúde, é lógico que ela diz: vá almoçar, mas não coma muito, né? Coma só o suficiente. Não faça como hoje você fez, que foi lá na casa do Dr. Vitor e comeu uma lauta feijoada, né? Que depois me colocou em berço esplêndido o resto da tarde, porque não é fácil a gente enfrentar uma feijoada no sábado, né? Eles não tinham tempo nem para parar para as refeições. E Jesus faz o quê? Vamos repousar. Vamos dar uma paradinha técnica. Vamos respirar fundo. Cuidado de Jesus. O Senhor nos usa. O Senhor se vale de nós. O Senhor quer no seu trabalho com muita eficiência, com muita dedicação, mas Ele cuida de nós. Ele sabe os nossos limites. Ele nos chama para um retiro. Ele nos quer na sua santa comunhão para sermos renovados nas nossas forças. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem este zelo e este cuidado que aplicou aos seus
primeiros discípulos, ele transfere também a nós. Vinde repousar. O Senhor conhece os nossos limites. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe exatamente aquilo que agora, nesse exato momento, cada um de nós está precisando da sua parte para ter ânimo, para ser renovado, para ser reabastecido. E certamente a palavra do Senhor, a instrução da Escritura Sagrada é um alento, é um estímulo. Com certeza também o ministério da oração, em que fechada a porta do nosso quarto e ali no segredo, no secreto, na intimidade com o Senhor podemos abrir a nossa alma, somos da mesma forma reabastecidos. A bênção de estar reunido na casa do Senhor para o seu louvor, e mesmo que tenhamos aqui algum ministério especial como a nossa equipe de louvor, isso renova as nossas forças, é o cuidado de Jesus. Vinde repousar à parte num lugar deserto. No serviço do Senhor, primeiro de tudo, nós temos o cuidado de Jesus. Mas a narrativa bíblica prossegue porque este intento, esse desejo do Senhor, e que certamente já trouxe benefício para a vida daqueles discípulos, foi interrompido. Olha que curioso. Então foram sós no barco para o lugar solitário, para o retiro espiritual. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá. E foram mais ágeis, mais rápidos, porque correndo, ao invés de remando, eles chegaram até mesmo antes dos discípulos, e ao desembarcarem, já estavam lá, sob a sua necessidade, sob o desejo de serem ministrados, sob a expectativa de receberem uma bênção do Mestre. E o texto bíblico prossegue dizendo que Jesus viu a multidão e compadeceu-se deles. No serviço cristão, nós podemos contar com o cuidado de Jesus, mas nós podemos contar também com a compaixão de Jesus. O Senhor é um Deus compassivo, assaz benigno. O Senhor se compadece de nós. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos frágeis. O Senhor conhece especialmente o nosso coração. E o Senhor, então, para conosco, carreia a sua misericórdia. Seu coração que se inclina para conosco. Notável que o texto diga ainda, Jesus se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Que faz o pastor? O pastor, ele tem por mister pegar as ovelhas que estão guardadas no redil e levá-las para o pasto, um lugar mais amplo, uma grama muito palatável, e então no calor do dia chegar às águas refrescantes, e elas vão se alimentando e se dessedentando, e então ao final do dia eles as traz novamente ao redil, e ali elas estão bem abrigadas. E se porventura uma tresmalhada ficar de fora, já fomos lembrados agora há pouco no cântico que entoamos, ele deixa as 99 que já estão bem cuidadas, bem nutridas, e ele vai em busca da 100ª que se perdeu, que ficou longe. O pastor tem esse cuidado, mas quantos estão sem alguém que cuide deles? E às vezes a gente parece se sentir assim. Eu falo como pastor que sou, e tenho a incumbência de cuidar do rebanho que o Senhor me confiou, mas eu preciso também do sumo pastor. E há momentos da nossa vida em que parece que ficamos assim, carecidos do pão, carecidos da água viva, mas o Senhor se compadece de nós. Ele é o sumo pastor que nos alimenta. Mas quantos não dispõem desta bênção, desse cuidado? Mas é tão bom nós que fomos chamados para servir também ao Senhor, saber que Ele se compadece das pessoas, Ele tem compaixão. E olha a maneira como Jesus
ministra essa compaixão. Eles eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Porque esta falta de pastoreio representa a falta de ensinamento. Não estão sendo nutridas, não estão sendo alimentadas, não estão recebendo os valores e os princípios capitais para a vida. Falta-lhes alguém que ensine. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo para conosco. Com toda certeza, nos variados momentos da nossa vida em que nos sentimos fracos, o Senhor enviou o seu porta-voz, o Senhor mandou o seu emissário, o Senhor chegou até nós com a sua voz, através do ministro da palavra, do professor da escola dominical, do discipulador, de alguém que até nem sequer conhecemos ao vivo em cores, mas hoje com os meios virtuais, até mesmo pelas redes sociais. Isso é uma coisa que a rede social pode ser bênção na nossa vida, é a transmissão do Evangelho. Aliás, use as redes sociais para isso. Não use para aquelas outras tantas coisas que não trazem benefício nenhum para a nossa vida. Até nesse meio, o Senhor nos ensinou alguma coisa, fruto da sua compaixão. O Senhor se compadece de nós. Como se compadeceu de nós quando enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Não fora o Deus misericordioso que na cruz perdoou-nos todos os pecados e nós não subsistiríamos. Mas o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus é misericordioso. Nesta manhã, quando o alvorecer surgiu, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, e estas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia e compaixão, palavras sinônimas que revelam que no serviço de Cristo nós podemos contar não só com o seu cuidado, mas com a sua compaixão. E nesse cenário, passou-se o dia. Foi um dia maravilhoso. Um dia iniciado com o ensino de Jesus e vai se findando o dia, Jesus ainda está ensinando. E o que acontece com aquela gente? Está recebendo a compaixão do bom pastor. Mas em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Que sabedoria, que precisão! Homens sensíveis, estiveram o dia todo acompanhando o mestre, abriram mão inclusive daquele retiro espiritual, foram objetos do cuidado de Jesus, mas agora foram objetos também da mesma compaixão que Jesus teve para com a multidão, teve para com os discípulos. No serviço cristão, eles podiam contar com isso, mas imaginaram: vamos liberá-los, para que eles possam ir para casa, possam fazer as suas refeições junto dos seus, até porque o volume de gente que tinha aqui, se a fome começasse a surgir neste ventre, naquele ali, ia ser um contágio geral, podia ser uma tragédia. Os discípulos foram muito sábios, só que Jesus retrucou-os. Porém, versículo 37, Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E eu queria trazer uma terceira lição. No serviço de Cristo, além do cuidado, além da compaixão do Senhor, nós recebemos também o comissionamento do Senhor. Nós temos o cuidado de Jesus, nós temos a compaixão de Jesus, mas sobre nós recai o comissionamento de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. 40 anos, festa, celebração, mas não se chega a 40 anos sem muito labor, sem muito esforço, sem muito trabalho, sem muita transpiração. E em meio a essa transpiração, nós percebemos que ela é uma resposta a este chamado, a este comissionamento. Por que não dizer a grande comissão? Quando o Senhor Jesus, encerrando o seu ministério, depois de redivivo, convocou os discípulos e disse: ide,
Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a chamada grande comissão. Grande não porque ela seja maior que qualquer outra, mas porque ela é o comissionamento que o Senhor Jesus legou para a sua igreja. E aqui, em termos mais objetivos, Jesus está fazendo a mesma coisa, está apresentando a grande comissão. É com vocês esse trabalho. Vocês estão querendo liberar as pessoas? Vocês estão querendo se desfazer até da responsabilidade? Não dá. Esta igreja, como ontem lembramos, e depois eu fui acudido até por autoridades da cidade, dizer, o senhor foi cirúrgico, é isso mesmo, a igreja cresceu junto com a cidade, e é tão bom ver o progresso da cidade. Hoje eu fiz um tour aqui nessa cidade, sob os auspícios do meu querido irmão Vitor, né? Conheci tudo aqui nessa cidade, a gente pode ver o avanço, o progresso dessa cidade, mas eu preciso lembrar os irmãos, ainda muita gente para ser alimentada, ainda há muitos que não conhecem esse evangelho, ainda há porções grandes desse município para serem alcançados com a graça de Cristo. E eu preciso lembrar esta igreja aniversariante, que por 40 anos já tem cumprido esse dever: dai-lhes vós mesmos de comer, porque no serviço do Senhor nós recebemos este comissionamento. Não tem jeito agora da gente se desfazer do compromisso do pastor, passando pelos seus colegas, o conselho, a liderança. Diz, bom, nós já trabalhamos 40 anos, agora o pessoal que está para lá que se vire, cada um por si. Não. Aquela aparente sabedoria dos discípulos para liberar a multidão, a fim de que não houvesse um transtorno global ali, ela agora cai por terra e prevalece a chamada de Jesus. E é preciso, nesta quadra celebrativa, nesse momento de olhar para trás e render graças a Deus pelas 4 décadas de avanço, de crescimento, de conquistas, de maturidade, olharmos o que está para frente. Aniversário de igreja é isso mesmo. É uma visão retrospectiva para nos fazer agora enxergar o que vem pela frente, a visão prospectiva. E no presente nós damos passos seguros para alcançar novos objetivos. Até aqui nos ajudou o Senhor, assim fomos lembrados no culto de hoje, mas há muito a ser feito. E no serviço do Senhor, ou servindo ao Senhor como igreja que nós somos, nós precisamos lembrar desse chamado, desta grande comissão, desse comissionamento: dai-lhes vós mesmos de comer. É nesse ponto aqui que a gente fica empolgado, porque parece que tudo carreia para aqui, né? Os discípulos voltam da sua missão, Jesus quer separá-los por um tempo especial, não consegue se refugiar, Jesus passa o dia ensinando, mas nesse ponto então, quando os discípulos querem se desfazer da sua missão, o Senhor diz, não, é com vocês mesmo. E aí como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos poder trabalhar as coisas? Nem com 200 denários de pão nós poderíamos alimentar essa multidão. 1 denário era o dia de um trabalhador. Tomado o salário mínimo brasileiro, divididos por 30 dias, deve dar aí alguma coisa na casa de menos de 50 reais, vamos dizer que sejam 50 reais. 200 denários daria 10 mil reais de pães, né? Estou com a conta certa, é isso, né? 10 mil reais. Parece muito pão, mas para 5 mil homens e mais mulheres e crianças, 10 mil pessoas. Só que é o seguinte, eles não tinham nem aonde comprar. Não havia um supermercado Gonçalves que pudesse atender. Estou fazendo propaganda aqui, viu, prefeito? Já merchan a gente faz aqui da frente.
Ou seja, como é que a gente vai se desincumbir desta missão? E aí nós chegamos no versículo 39. Então Jesus lhes ordenou: se assentem na relva, grupos de 100, grupos de 50. Tinha lá pouquinho, mas o pouco na mão de Jesus se multiplica. 5 pães, 2 peixes, deu graças, distribuiu e tudo deu certo. Conhecemos o desfecho da história. Então eu queria acrescentar o seguinte: no serviço do Senhor, nós podemos contar com o seu cuidado, com a sua compaixão. Precisamos lembrar que fomos comissionados pelo Senhor, mas no serviço do Senhor, nós somos capacitados pelo Senhor. Como é que a gente vai fazer a missão, Senhor? Como é que nós vamos dar conta desse recado? Não temos recursos, não temos aonde nos abastecer desses recursos, não temos equipe preparada, vai ser uma confusão geral. O recurso que a gente tem é mínimo, pode até criar uma confusão. 5 pães e 2 peixes, isso aí é a matula de um adolescente, né? Porque a gente pode fazer acampamento de todas as gerações, né? Faz acampamento de mais velho, de jovens, acampamento de crianças, mas se for acampamento de adolescente, pode triplicar a comida, porque eles comem demais, né? É tudo lima nova, é uma coisa impressionante, né? Eu tive, nesse fim de semana na igreja, lá o chamado Acampa Dentro, foi os pré-adolescentes e os adolescentes. Já recebi o relatório que eles raparam tudo, não sobrou nada, né? Agora à noite tem o culto da mocidade, não sobrou nada para a mocidade, né? Adolescente é assim. 2 pãezinhos, 5 peixes, é o McDonald's do adolescente. Não temos recursos, Senhor, não temos condições de fazer. Calma! O Senhor ordena. Eu quero chamar a sua atenção para esse verbo. Então Jesus lhes ordenou. Sob as ordens de Jesus, nós somos devidamente capacitados, nós somos preparados, nós somos habilitados, nós temos condições de fazer a obra. De nós mesmos nada podemos, mas no Senhor nós fazemos proezas, porque Ele ordena. Ele tem exatamente o receituário. Ele nos vai trabalhar, preparar e usar-nos como bem Ele quiser. Nós poderíamos entrar em detalhes, aspectos até logísticos que estão aqui, mas nesta noite não é momento para isso. É apenas saber e receber isso como bênção de que aquele que nos chama, é com vocês essa obra, dá-lhes o mesmo de comer. Ele vai nos dar as condições. E nessa retrospectiva que a gente tem insistido de fazer dos 40 anos, se formos sinceros, não faltaram os recursos, não faltou a capacitação do Senhor. Em alguns momentos decisivos em que se imaginava, não vamos dar conta de fazer, sob a ordem, o ordenamento do Senhor, as coisas saíram. Então eu fiz questão de mencionar que da outra vez que estivemos aqui, as coisas estavam diferentes, um templo muito bonito, muito agradável, ainda algumas coisas a serem acrescentadas em toda essa infraestrutura. O Senhor capacita, o Senhor dá os recursos, o Senhor abençoa, e os desafios que virão pela frente não será de maneira diferente. A igreja, ela está a serviço do Senhor. Nesse serviço, nós podemos contar com o cuidado de Jesus, com a compaixão de Jesus. Nós recebemos o comissionamento de Jesus. Nós podemos contar com a capacitação de Jesus, mas eu quero terminar dizendo, nós podemos contar com a companhia sempre presente do Senhor. Porque o Cristo que disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesses anos todos, muitos estiveram conosco, mas nem todos. Alguns estiveram por um tempo, alguns saíram, alguns voltaram, alguns nunca mais voltaram, ou porque foram para a glória, ou porque não quiseram mais estar aqui. Muitos que foram até decisivos, e que talvez até geraram frustração pela sua
repentina saída, é próprio da natureza humana, o ir e o vir, o não às vezes se estabelecer, causar até surpresas desagradáveis, mas o nosso Deus não nos frustra. O nosso Deus não é homem para que minta, se Ele disse, Ele vai cumprir. E Ele afirmou e asseverou: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em 40 anos de organização eclesiástica dessa igreja, o Senhor não faltou a nenhum dos cultos. Talvez você queria estar em todos os cultos e não esteve, né? Acho difícil a gente ter estado, todos nós aqui, em todos os cultos. Mas em todos os cultos que se celebraram nesta casa, o Senhor estava aqui antes de todos. O Senhor sempre está aqui, porque o Senhor está nos nossos corações. Nas empreitadas, nos desafios, o Senhor estava ali. Nas deliberações tão capitais, o Senhor estava ali. Conselho reunido, tendo que tomar decisões importantíssimas, o Senhor estava ali. O Senhor estava com o enfermo, o Senhor estava com o abatido, o Senhor estava com o alegre, o Senhor estava com o triste, o Senhor estava com o duvidoso, o Senhor estava com os que estava cheio de razão. O Senhor sempre, sempre está conosco. Então a companhia de Jesus não nos falta. E nesse episódio todo, nós concluímos isso, que as coisas só foram exitosas, não foi porque houve uma técnica especial que ali se aplicou, e a divisão aqui muito categórica de grupos maiores, menores, uma questão de organização que sempre é muito bom, que foi o decisivo foi a presença do Senhor Jesus, porque Ele é o Deus cheio da misericórdia e da compaixão, Ele é o Deus que nos capacita, Ele é o Deus que nos chama e nos sustenta para o desempenho desse chamado. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, sempre, sempre conosco. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde para o seu louvor. Amém.